Agora que você já aprendeu a colocar portas no seu projeto, a gente pode utilizar também aquelas ferramentas de modificação para ajustar a posição dessas portas aqui. Eu vou fazer aqui um pequeno ajuste só para a gente ter uma noção. Aquela primeira ferramenta de modificação, que inclusive eu disse que era complicado de utilizar sobre as linhas de desenho, a gente pode estar utilizando aqui para fazer algum ajuste de porta. Então, comando alinhar, né? Eu vou selecionar aqui o primeiro comando. E quando seleciono o primeiro comando, eu posso utilizá-lo em objeto completo. Aqui torna-se mais fácil de buscar esse alinhamento. Então eu vou pegar aqui o centro dessa porta, que é essa linhazinha azul que aparece aqui, que ele está sugerindo, né? Então o centro dessa porta, como se fosse a referência, e vou alinhar o centro dessa outra porta aqui, ó. Então esse aqui é a minha referência, esse aqui é o meu objetivo de deslocamento. Então clico nele e as duas já ficaram alinhadas. Toda vez que eu uso esse comando alinhar, aparece-me aqui a opção desse cadeado. Esse cadeado significa trancar esse alinhamento. Então eu passo a bloquear aqui essa função que acabei de ativar. Quando eu tranco o cadeado, eu vou cancelar aqui. Quando eu tranco o cadeado, quando eu movimento uma das portas, a outra vai juntamente com ela, tá? Qualquer uma das duas, tá vendo? Então, movimento uma, a outra vai junto. Então, ou seja, ele mantém esse alinhamento de centro a centro. Poderia ter usado o alinhar aqui também para ajustar a posição dessa porta referente a essa parede. Eu quero que esse batente aqui fique encostado nessa parede. Então, vou movimentar quem? Vou mover essa porta, né? A parede vai ficar aqui no mesmo lugar. Então, ela é a minha referência. Clico nela em primeiro lugar e depois eu clico na porta. Ok? Bom, isso é só para a gente ver que dá para utilizar aqui algumas ferramentas. Repara que novamente eu tenho aqui o cadeado, eu posso estar trancando aqui esse cadeado. E aí, posteriormente, quando faço qualquer modificação, se eu quisesse ajustar aqui, por exemplo, a largura dessa sala, então em vez de 5 e 15, eu quero 5,5 metros, então 5.500. Repara que a porta já vai junto com ela, né? E a outra vai junto com essa daqui. Então tem dois alinhamentos bloqueados. Esse alinhamento ele é tão interessante que eu posso também ajustar aqui a dimensão da minha porta e ele vai automaticamente manter aqui o alinhamento com a outra porta, né? Vamos aqui mudar aqui a largura total, em vez de 690 eu vou colocar 800, então quero uma porta de 80 centímetros de largura, né? Ok, ela já ficou com 80 centímetros, ficou um pouquinho mais larga, aqui manteve-se aqui a posição da porta, do batente da porta, e essa daqui veio juntamente com ele. Eu vou fazer um Ctrl C aqui, vou voltar, né, um retroceder, só para a gente ver aqui o ajuste que foi feito, que nem sempre dá para a gente perceber enquanto escolhe lá pela função. Então, ok? Deu para a gente notar que a porta manteve-se a posição, a parede ficou estática, e quem ajustou foi apenas a dimensão da porta de baixo e, consequentemente, a posição da porta de cima. Né? Bom, então o próximo comando agora que a gente vai falar é a respeito das janelas. Janelas é tão simples quanto a porta, com uma pequena diferença. É que na porta nós tínhamos aqui a altura do peitoril e geralmente a gente considera zero, porque a porta está alinhada no piso, né? E a janela não. A janela já tem a necessidade de uma altura de peitoril entre 90 centímetros e 1,20, 1,60 se for uma janela de banheiro, pode ser 20 centímetros, por exemplo, se for uma janela do tipo capela. Enfim, nós temos aqui diversas possibilidades de ajustes de peitoril, né? Então acaba sendo um pouquinho diferente, mas nesse quesito mesmo. As demais funções acabam sendo muito similar às portas. Então vou clicar aqui em janela. Nota que não tenho muitas opções na barra de opções e nas propriedades também não tem muita coisa, né? Normalmente eu tenho aqui só a altura do peitoril. Então esse tipo de janela que está selecionado está com uma altura de 915 milímetros o peitoril. Eu vou inserir uma aqui, ela funciona da mesma forma que a porta, tá? Você pode só aplicá-la sobre paredes. Se apertar a barra de espaço, ele também inverte a orientação dessa janela, porém a janela ela é simétrica, ela não tem um lado diferenciado, né, de outro para a gente poder visualizar, pelo menos não essa que está aqui carregada. Pode ser que você tenha um outro tipo de janela
que tenha diferenças, né, entre o lado esquerdo e o lado direito, e aí você consegue inverter a orientação dela apertando a barra de espaço. Mas o que eu posso fazer aqui com o mouse também é dizer se eu quero a guarnição da janela virada para dentro ou para fora, né? De repente pode ter aí, digamos que uma veneziana ou alguma estrutura física que tenha que ficar para o lado exterior da casa. Então a gente pode ter aqui, ó, a necessidade de posicionar, né, entre externo e interno. Se eu quiser inverter aquela posição, nota que aqui essas figuras, né, da guarnição ficaram viradas para dentro. Se eu quiser virar aqui para fora, também posso modificar o valor aqui das distâncias, né, inserir novos valores. Assim como na porta, modificar as dimensões dessa janela. Eu tenho que entrar em editar tipo, duplicar esse tipo, que eu não quero perder o que já existe, né? Vou criar agora, por exemplo, uma janela com 1,20 m de largura por 90 de altura. Então, cliquei, tem os materiais que também posso estar aqui escolhendo qual o tipo de material que eu quero utilizar, e depois eu tenho aqui as dimensões, onde tenho a largura, que agora é 1.200, e tenho também a altura, que agora é 900. Ele tem aqui, ó, essa cota altura padrão de peitoril, é a altura que ele vai sugerir aqui nessa propriedade toda vez que você for criar uma janela desse tipo. É lógico que você pode trocar aqui fora e ele se ajusta, mas eu já posso inserir um valor pré-determinado, que já fica como sugestão, tá? As diferenças desses valores que estão aqui dentro dessa propriedade, dessa janela de propriedade, e os valores que podem vir a aparecer aqui fora, significa que aqui são valores que vão influenciar todos os tipos de janela que você está criando, tá? Todas as janelinhas que você colocar no projeto daquele tipo, tá? Então, desse tipo que está aqui, toda vez que eu criar uma janela desse tipo, ela vai assumir esses valores. Os valores que aparecem aqui fora, nessa janela de propriedades, só interferem sobre aquela entidade de elemento que você está colocando naquele momento, tá? É a única janela que está sendo colocada. O Revit chama isso de instância. Então é apenas nesta instância, ou seja, só naquele objeto, único objeto, é que vai ter aquele valor. Então, com isso eu posso ter aqui, ó, por exemplo, uma janela de 1,20 m por 90 a 20 centímetros do chão. Vou colocá-la aqui, ó. Né? Repara que eu nem vejo ela quando coloco, porque a minha janela tem 90 mais 20 centímetros, 1,10. O meu plano de corte deve estar passando a 1,5 m. Então significa que meu plano de corte está passando acima da janela, por isso que eu não a vejo, tá? Então aqui eu posso vir mudar o valor, vou colocar, por exemplo, 500, então é outro valor, né? E inserir aqui a nova janela. Então esta aqui eu já vejo, porque ela tem 500 mais os 900 da janela, então ultrapassa ali o plano de corte. Deixa eu só confirmar aqui para não falar besteira. Em faixa da vista, né, quando eu não tenho nada selecionado, em faixa da vista eu consigo perceber aqui, ó, qual que é a altura do plano de corte. Então o plano de corte está passando a 1,20 m. Por isso é que eu não vejo essa janela que está aqui embaixo, porque ela tem 90 mais os 200, portanto ela fica apenas com 1,10 m, então está passando acima de 1,10 m e por isso eu não vejo essa janela, tá? A gente pode mudar isso aqui, mais para frente eu vou explicar para vocês melhor um pouquinho essas propriedades aqui de faixa da vista. Mas faixa da vista vai controlar aqui esse plano de corte, né? Eu vou visualizar aqui em 3D para a gente ver o que foi que aconteceu. E tá aí, ó. Então nota que eu tenho dois tipos de janela. Então eu posso estar utilizando aqui também as ferramentas de modificação, como por exemplo o alinhar novamente, né? Eu posso pedir para ele alinhar aqui, ó, topo da porta. Eu vou pegar aqui essa superfície bem horizontal aqui, ó, do topo da porta, tá? Topinho do alisar aqui, e vou alinhar ele com a parte superior dessa janela. Então alinhei os dois, ele já ficou na mesma altura. Posso bloquear, né? Posso novamente fazer outro alinhar e buscar as outras alturas de janela, e posso inclusive aqui, ó, ligar essa opção alinhamento múltiplo
que já me permite, a partir de da mesma referência, então vou buscar aqui aquela face, né, superior. Cuidado, tá, em fazer assim em 3D, porque às vezes acaba dando uma confusão. Eu tenho que ver ali a projeção de qual face que ele está selecionando. Olha, aqui em cima eu estou selecionando essa face frontal da janela. Então, se eu quero aquela face superior, eu posso apertar o meu Tab, né, a tecla Tab do teclado, até que ele alterne entre as faces. Tá vendo lá que ele está fazendo outras sugestões? Ó? Então eu posso ir apertando Tab até encontrar aquela que me interessa. Eu vou apertando, apertando, até chegar, olha que achei. Tá? Então quero essa face, clico nela, deixo o alinhamento múltiplo aqui ligado, desculpa, né? E agora posso clicar nas demais janelas. Ele vai manter a opção selecionada para que eu continue fazendo os alinhamentos, porque eu ainda não terminei, né? Eu pedi alinhamento múltiplo, então se eu clico na outra janela, ela também vai pegar o mesmo alinhamento. Ok? Então é isso, a gente pode fazer esses alinhamentos, e agora quando eu faço alguma alteração, seja na altura da porta, por exemplo, essa porta estava com 2,10 metros, né? 2,10 metros de altura aqui, ó. Se eu peço, por exemplo, 2,5 metros de altura, ele vai automaticamente ajustar as janelas que estavam trancadas. Esta aqui que eu não tranquei, acabou ficando para baixo também. Ok, se eu quiser trocar aqui o tipo de janela, eu posso então escolher aqui no primeiro botão quais são as famílias carregadas nesse projeto que me permitem trocar. No entanto, assim como estava a porta, eu só tenho uma família carregada, que é o M-fixo, um painel fixo, né? E com algumas medidas. Bom, painel fixo não é bem janela, né, professor? Eu quero uma janela, eu quero abrir, eu quero sentir a ventilação e etc. Então eu vou ter que carregar novas famílias aqui para o projeto. Assim como lá na família de porta, a gente pode criar aqui, ó, família, né, de janela, e então pedir para carregar nova família. Eu vou carregar aqui uma família externa. A biblioteca do Revit, ela está dentro dessa pastinha Brasil aqui, ó, que já instala. Se por um acaso você aí na hora de abrir a sua nova família não encontrar essa pasta, você deve procurar dentro aqui, ó, deste caminho, tá? Eu vou mostrar aqui esse caminho, mas é importante lembrar que essa família só é instalada se você estiver com a internet ligada na hora de fazer a instalação do programa, tá bom? Senão ele não baixa a biblioteca, não faz a instalação. E aí você vai ter que procurar uma biblioteca externa em vários sites, ou mesmo da própria Autodesk. Você pode baixar essa biblioteca aqui da Autodesk e colocá-la aqui nesse caminho, tá? Então qual que é esse caminho automático que ele coloca? Onde ele instala originalmente? Na pasta do sistema, do disco de sistema, né, onde tem o Windows instalado, ele coloca aqui Program Data, dentro Autodesk, dentro da pasta Autodesk, a pasta RVT 2018, no caso aqui eu tenho 2018, né, se você tiver aí o 2016, ele vai ser RVT 2016, se você tiver um Revit Architecture, né, 2016, ele vai ser, então em vez de ser RVT, que é do Revit, ele vai ser RAC, de Revit Architecture, tá? Então tem que ter atenção aqui que essa pasta pode ser um pouquinho diferente, tá? Mas a princípio vai ser essa aqui se tiver instalado o pacote do Revit completo. Então nós temos o Revit 2018, bibliotecas, né, libraries, e dentro dessa biblioteca a pasta Brasil, ok? Então essa pastinha aqui é a que traz a biblioteca de objetos que eu posso inserir no meu projeto. Inclusive tem aqui a pasta janelas. Então eu estou carregando janelas, eu tenho que abrir apenas famílias de janelas. Tá? O Revit ele tem uma classificação por categoria e ele não vai permitir eu abrir aqui, ó, uma família de porta, por exemplo. Vou mostrar aqui para você. Se eu tentar abrir uma porta, como eu abri a partir do comando janela, se eu tentar abrir uma porta, ele me fala que esse tipo de família não pode ser carregado por causa da categoria. Então eu tenho que voltar lá na pasta e pegar uma família da categoria correta, que é a categoria de janelas. Tá? Então vamos pegar aqui uma específica do Brasil. Eu tenho essa, tenho janela de correr. Olha, essa aqui é interessante, né? Aquela janelinha bem clássica mesmo, de correr 2 painéis. Vou abrir ela aqui, ok.
e posso então estar inserindo ela. A inserção tanto pode ser feita no ambiente tridimensional, como também pode ser feita aqui, ó. Aliás, em planta, né? Como também pode ser feita aqui no ambiente tridimensional. Ok? Então tenho aí a minha janela. O problema de quando a gente insere ela aqui pelo 3D é que eu não tenho aquele controle da altura do peitoril. Ele é meio que aleatório, né? Você viu que aqui eu fui inserindo e ele foi aceitando em qualquer altura. Mas eu posso depois, em posterior momento, se quiser, clicar sobre a janela e inserir novos valores aqui, ó, ou aqui na propriedade, tá? Ou ainda buscar os alinhamentos, né, como era o nosso caso anterior. Então posso vir aqui, clico nessa face superior, que é o meu objetivo, e clico aqui na face da janela, que é a que eu pretendo, né? Olha, eu vou pegar ela aqui, ó, essa face, que é a que eu pretendo alinhar. Tá feito o alinhamento, posso até trancar o alinhamento aqui e já fica então a janela preparada e alinhada com a altura aqui da porta, né? Com a altura da verga da porta aqui em cima. Bom, essa questão do caminho da biblioteca, ela deve ser sugerida aqui automaticamente quando eu clico em carregar família, né? Vê que ele vem direto aqui para a pasta Brasil, ó, e ele vem aqui direto, não é porque foi a última pasta que eu abri, até porque a minha última pasta tinha sido a pasta Janelas, e depois específico Brasil. Essa foi a última pasta que eu abri, né? No entanto, ele volta para esta pastinha Brasil. Por que ele está vindo aqui, ó? Deixa eu só mostrar isso aqui para você. Então, para configurar aquela abertura automática, né, aquela sugestão automática de pasta, eu tenho que vir aqui em Arquivo, e dentro de Arquivo tenho as opções do programa, né? Em Opções eu posso configurar os locais de arquivo. Então, locais de arquivos, e aí você vai clicar aqui em localizações, tá? Porque aqui é uma série de pastas, né? Onde eu vou colocar cada um dos tipos de arquivos, onde que eu vou abrir eles inicialmente. Então aqueles modelos de arquitetura que a gente buscou no comecinho lá para abrir um novo projeto, tá aqui, ó, né? Modelo de construção, modelo de arquitetura. Depois eu tenho a minha pasta de arquivos visuais, que é aonde o Revit vai sugerir eu salvar o arquivo que eu estou trabalhando, né? Quando eu peço ele para salvar, ele vai me abrir primeiramente essa pasta, depois eu posso estar trocando para outra se eu quiser também. Arquivos de modelo de família, são templates de família, não faz parte desse módulo. E temos aqui também, ó, esse botão localizações, que ele vai me dizer qual pasta eu tenho que abrir quando eu quiser ver a minha biblioteca métrica ou biblioteca de detalhes, né, de itens de detalhes, são anotações. Então repara que ele está abrindo aqui qual pastinha? A pasta Brasil, né? Então C, Program Data, Autodesk, Revit 2018, Bibliotecas, Brasil. Toda vez que eu pedir para abrir uma nova família, ele vai sugerir essa pasta aqui dentro, ok? Que são os caminhos da biblioteca. Então é só configurar aqui, colocar o caminho que você quiser. Ó, você pode apertar aqui na reticências, né? Eu vou fechar novamente, ó. Você pode apertar aqui na reticências e ele vai abrir a pasta. Então escolheu a pastinha, no caso eu vou voltar uma aqui, ó, Libraries. Então vou clicar em Brasil, tá a pastinha pronta, clico em abrir e ele já sugere aqui que seja este o caminho dos arquivos de biblioteca. Posso confirmar, ok, e aí já fica configurado. Então toda vez que eu for iniciar, toda vez que eu for abrir uma nova família, ele vai me sugerir aquela pasta.